A paz de Cristo. Eu vou estar trazendo aqui uma mensagem essa semana sobre algo muito importante que Deus tem falado ao meu coração, que está no livro de Romanos, capítulo 10. O versículo é o 2, que fala: o Senhor diz assim, através do apóstolo Paulo: porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Algo muito interessante, porque aqui os romanos estavam querendo estabelecer a sua justiça por obras, pela lei, por preceitos, e o apóstolo Paulo vem e fala: vocês estão tendo zelo, tem zelo, mas está sem entendimento. Algo muito importante nós temos que trazer para a nossa vida. Muitas das vezes nós queremos fazer algo para agradar a Deus, e isso começamos então a querer impor sacrifícios. E se eu não fizer dessa forma, se eu não fizer daquela outra forma, eu não vou conseguir agradar o coração do Senhor, não vou conseguir trazer salvação para a minha alma, e as pessoas se tornam um fardo servir ao Senhor. O apóstolo Paulo estava trazendo aqui: vocês têm zelo de Deus, muito zelosos, mas estão sem entendimento. O estudar a palavra do Senhor, buscar em oração, em jejum, em leitura, estudar a palavra, faz com que nós venhamos estar livre de um peso que muitas das vezes nós nos colocamos por, muitas das vezes, ouvir outras pessoas, estar sempre comendo pela boca de outro e não estudar a palavra, a oração, o jejum, a leitura da palavra. É muito importante estar estudando, meditando sobre aquilo que está escrito, o que o Senhor Jesus deixou para nós. E aqui ainda no livro de Romanos, no capítulo 1, o versículo 16, o Senhor ele fala assim, 16 e 17: porque não me envergonho, quem fala aqui é o apóstolo Paulo, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo, ele viverá da fé. É pela fé, por aquilo que o Senhor ele diz. Então, se eu creio, se eu tenho fé, eu creio naquilo que está escrito nos evangelhos, eu vou buscar, eu vou ler essa escritura, eu vou ver o que o Senhor Jesus deixou para que possamos viver. Não é por regra, não é por rituais, mas é pela palavra, pela fé, por confiança nele, por amor. E quando nós cremos na palavra do Senhor, automaticamente o Espírito Santo ele vai entrando no nosso coração, ele vai nos mostrando o que se agrada a Deus, o que agrada ao Senhor, e nós vamos vivendo por aquilo, por acordo daquilo com a qual a palavra nos ensina. Então nós vamos olhando para a palavra, nós vamos lendo a palavra, o Espírito Santo nos incomoda quando aquilo não é de Deus, e o Espírito Santo ele fica feliz quando nós praticamos aquilo que está escrito. Então a leitura da palavra, ler sobre os mandamentos do Senhor e o que o Senhor deixou para nós. Jesus ele veio e ele veio cumprir a lei, ele não veio abrogar a lei, ele não veio desobedecer a lei, ele veio cumprir a lei, e ele colocou ali uma régua muito mais baixa para nós vivermos, que é a graça. A graça não é fazer o que nós queremos e viver por rituais. Se eu não fizer isso para poder ganhar aquilo, Deus não vai aceitar. Se eu não fizer dessa forma, Deus não vai me aceitar. Deus ele já nos comprou com o sangue do seu Filho Jesus, para que nós possamos, pela fé, ter acesso ao Pai, pelo caminho que Jesus abriu através da cruz, do sacrifício dele lá na cruz, pelo sangue derramado. Ele rasgou-lhe o véu, ele deu acesso ao Pai. Pelo nome de Jesus nós temos acesso ao Pai. E quando nós cremos nesse amor do Senhor Jesus, nós começamos a buscar a palavra, ler a palavra, entender o que o Senhor quer de nós, o que agrada ao Senhor Jesus. Nós começamos por amor, não é por regra, a obedecer ao Senhor. E aqui o apóstolo Paulo, então ele vem, ele fala isso com os romanos: vocês estão zelosos, mas é pela lei, vocês estão zelosos por regras, achando que isso agrada ao Senhor. E eles não estavam vivendo pela fé. Então o apóstolo Paulo ele vem e ele fala: porque dou testemunho de que tem zelo de Deus, vocês têm zelo, dou testemunho disso, eu falo que vocês realmente têm um zelo por Deus, mas não com entendimento, sem entendimento
do Espírito Santo, sem entendimento da fé, sem entendimento da direção dos evangelhos de Jesus. E nós precisamos muito estar buscando a palavra. Nos últimos dias nós temos que estar mergulhando na palavra do Senhor, para que nós não venhamos errar, para que nós não venhamos deixar que o nosso coração venha se corromper e estar comendo pela boca de outras pessoas e não examinar as Escrituras. O Senhor Deus, Ele fala na palavra dele: errais por não examinar as Escrituras e o poder de Deus. Então precisamos examinar para que nós não venhamos errar. E que Deus venha abençoar cada um, que essa palavra possa falar em cada coração, em nome de Jesus.